Vamos aquietar um pouquinho aí a nossa alma. Você possa dizer agora para a sua alma: porque estás aflito, a minha alma, aquieta ela agora, no nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você estiver. Senhor, nós queremos estar colocando cada vida aqui presente diante de Ti, Senhor. E eu quero Te pedir que na pessoa do Teu Espírito Santo, Tu esteja aquietando as nossas almas, Senhor. Tu estejas, ó Deus, tirando todo e qualquer tipo de sabotagem na nossa alma. Não deixa a nossa alma ser sequestrada por ansiedades excessivas, por, ó Deus, intranquilidades, meu Deus, por sentimentos, por pensamentos que possam estar permeando o nosso interior e tentando nos roubar, Senhor. Nós queremos descansar em Ti e lançar diante de Ti todas as nossas ansiedades e preocupações. E eu Te peço que a paz que excede todo entendimento seja derramada agora sobre cada mente e alma, no nome de Jesus. E traz cativos, Senhor. Traz cativos mente e alma. E que toda distração, toda dispersão, Senhor, ela seja agora dissipada. E traga cativo agora, no nome de Jesus, a sua voz, a sua palavra e aquilo que o Espírito de Deus quer se mover essa noite aqui sobre nós. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus aqui com vocês. E precisar aí um pouco da sua atenção, que você possa entender o que eu quero estar entregando para vocês, né? Nós temos falado ao longo já de alguns anos as nossas preocupações, né? Para esse momento que nós estamos vivendo hoje. São momentos atípicos, né? O volume de informações é tão grande, irmãos, de tudo que está acontecendo, que fica difícil de nós podermos compartilhar com vocês tudo que está acontecendo no cenário mundial. Mas, sem sombra de dúvidas, nós entendemos que há um estreitamento dos acontecimentos proféticos. E isso nos leva a cada dia mais nos preocuparmos de prepararmos as próximas gerações, né? E precisa ser uma preocupação e uma prioridade para nós, homens, mulheres, para nós pais, para nós líderes, né? Para todo aquele que tem sido chamado e entendido o chamado de Deus. Nós precisamos nos preocupar com o legado que nós estamos gerando para as próximas gerações, né? Precisamos estar atentos a cada fase e sabermos a importância, né, que temos em cada fase delas, para essa geração que está aí, né? Para essa geração aí da periferia aí, ó. Essa geração que está agarrada aí com o celular que eu estou vendo daqui, lá atrás, entendeu? É essa mesmo aí, que eu estou com vontade até de fazer um confisco aí desses celulares que estão aí. Enfim, mas é essa geração que nós precisamos estar preocupadas com ela. É essa geração que a gente tem uma responsabilidade diante dela. É essa geração que hoje eu quero que você entenda qual é o nosso papel para essa geração, né? Para essa geração que a gente precisa entender essas fases, as fases que estão vivendo. Todo pai precisa entender a fase que seus filhos passam. E a gente precisa estar apercebido. Nós não podemos perder as fases, porque em cada fase há fundamentos que precisam ser consolidados sobre a vida dos nossos filhos.
E às vezes nós desperdiçamos fases, nós não nos apercebemos a essas fases. E queridos, eu quero dizer que qualquer descuido nas fases, ela comprometerá a geração. Então, nós precisamos, acima de tudo, ficar muito atento. Eu confesso a vocês que isso é algo que traz uma inquietação em mim, né? Como nós iremos preparar essa próxima geração? Qual será o legado que nós poderemos estar fincando dentro do coração deles, né? E isso tem que realmente nos incomodar. Ficar atentos a todos os ataques que estão sendo auferidos de todos os lados, né? E sem sombra de dúvidas, talvez um dos maiores ataques que eles têm sofrido são os ataques na identidade deles, né? Esse talvez seja o maior intento do sistema, do inimigo, é o intento de atingir a identidade dessa geração, né? E a gente precisa nos aperceber que em que essa geração ela tem se inspirado. Quais são as fontes de inspiração deles? Aonde eles têm buscado isso? Quais têm sido os modelos que eles têm tentado seguir ou se espelhar, né? Mas, acima de tudo, a gente não pode estar terceirizando isso para outras pessoas. A gente precisa trazer isso para nós. E quando a gente traz isso para nós, a gente precisa se perguntar, né, como essa geração tem nos enxergado? Como essa geração tem enxergado você? Quando eles olham para nós, o que é que eles veem? O que é que eles enxergam? Ou a gente poderia ainda estreitar mais ainda e perguntar, como os nossos filhos nos veem? Como é que os nossos filhos nos veem? Quando eles olham para nós, o que é que eles enxergam em nós? E talvez chegou um momento de todos nós, talvez reconhecermos um pouco da nossa inadimplência com essa geração. E mudarmos. E buscarmos mudar. Converter o coração dos pais aos filhos. Investir nessa conversão do coração dos pais aos filhos. Essa semana eu estava falando com um pai. Estava dizendo a esse pai que ele não poderia terceirizar a imagem de um sacerdote dentro da casa para a esposa, para outros familiares, mas essa responsabilidade é dos pais. Eles precisam ver o que é que as nossas crianças estão vendo, né, no cotidiano da nossa vida. Elas conseguem enxergar um sacerdote que busca Deus, que tem um tempo com o Senhor, que ama o Senhor, que prioriza o Senhor, que gasta um tempo nas Escrituras, que ensina as Escrituras para ele. Se um pai que tem uma criança, ele não consegue fazer isso com seus filhos, ele está perdendo a fase. Ele está negligenciando, ele está inadimplente com esse tempo, esse momento, e acima de tudo, essa pessoa que o Senhor confiou nas suas mãos. Então, a gente precisa, queridos, nos despertar para isso. A gente não pode fingir que nós não temos nada a ver com isso. E quando eu olho, né, para os erros que eu cometi,
E quando eu vejo isso, esse padrão se repetindo na vida de outros pais, na vida de outras pessoas, isso me inquieta. Isso me inquieta. E nós precisamos, irmãos, mudar esse cenário. Nós precisamos mudar esse jogo. Nós precisamos estar no controle dessas ações que nós podemos estar fazendo. Quando eu olho para a realidade do rei Ezequias, e alguns conhecem isso, porque eu já ministrei sobre isso, a realidade do rei Ezequias, depois dele ter sido misericordiosamente lembrado pelo Senhor, e onde o Senhor traz uma palavra muito dura para ele, e diz para ele: põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Esse foi o recado do profeta para o rei Ezequias, e que tinha sido um homem extraordinário, um rei incrível. Mas num dado momento o Senhor chega para ele e diz: olha, tu precisa pôr em ordem a tua casa. E faz isso rápido, porque tu vai morrer. Você já imaginou isso, irmãos? Uma palavra, isso me choca. Isso me choca. Porque primeiro, o Senhor, Ele está de olho na nossa casa. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor, Ele observa a nossa casa. O Senhor observa como nós temos lidado com aqueles que Ele confiou nas nossas mãos. E Ele chega para o rei e disse: olha, o negócio está desorganizado. Você precisa colocar em ordem. E faz isso antes de eu te levar. Porque eu vou te levar. Corre e faz isso rápido. E ele estava enfermo. E aí, ele se lança diante da parede, se quebranta, lembra o Senhor de como ele andou, pede misericórdia a Deus e tal, e no meio do caminho o profeta volta e entrega uma outra palavra e diz: olha, eu vou ser mais benevolente com você e vou te dar mais 15 anos de vida, agora faz aquilo que eu te mandei fazer. Vou dar um sinal aqui e vou atrasar o relógio aqui de Acais, a sombra do relógio, para te dizer que eu vou voltar nesse tempo para te dar esses anos de vida. E assim fez. E depois disso, ele recebe uma comitiva da Babilônia. E quando ele recebe essa comitiva da Babilônia, que veio com presentes para ele, ele abre a sua casa, abre os seus tesouros, abre todas as suas riquezas, abre o seu poderio bélico do palácio, da casa do rei. E aí o profeta chega de novo e pergunta para Ezequias: Ezequias, o que foi que você fez, rapaz? Ele disse: não, eu recebi uma visita aqui da Babilônia, e eu mostrei tudo para eles. Eles disseram: mas por que você fez isso? Eu quero te dizer, Ezequias, que a Babilônia vai vir aqui, vai tomar conta, vai assumir, vai fazer o teu povo de escravos, os teus filhos serão escravos, eunucos no palácio do rei da Babilônia, e eu quero te dizer que Jerusalém será tomada, porque você abriu as portas e mostrou, né, aquilo que não deveríamos mostrar para os nossos inimigos. E Ezequias, ele chega, recebe essa palavra, e o texto, ele diz que: então disse Ezequias a Aias: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Simplesmente, Ezequias, ele não se preocupou com a geração, a próxima geração, mas ele disse: ah não, essa palavra não foi uma palavra tão ruim assim. Sabe por quê? Porque nos meus dias, nos dias do meu reinado, ainda haverá paz e não haverá guerra. Mas e a próxima geração? E quando nós olhamos para a sucessão de Ezequias, você depois lê, vê o desastre que foi o reinado de Manassés. Foi um desastre, irmãos. Foi uma coisa simplesmente assustadora, porque tudo aquilo que Ezequias havia feito, Manassés veio e desfez tudo. Ezequias derrubou todos os postes ídolos, recuperou o altar do Senhor, trouxe novamente o sacrifício. Foi algo
poderoso, uma reforma poderosa. Ezequias fez obras tremendas. Manassés veio e ele novamente constrói os altares de Baal, levanta os postes ídolos e sacrifica até seus filhos em sacrifícios a Moloque. Mata, tem coragem de matar e derramar o sangue dos seus filhos. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: será que a palavra que o Senhor havia dado para Ezequias, ele cumpriu? Ele pôs em ordem a casa? Com um legado desse de Manassés, fazendo completamente o contrário de tudo que ele havia feito. E a palavra que o profeta trouxe para ele, se cumprindo. Então, queridos, nós não podemos tirar a responsabilidade da próxima geração. A responsabilidade é nossa, e a responsabilidade é hoje, é agora. Nós precisamos estar comprometidos com isso. E deixa eu lhe falar uma coisa. Quando nós entendemos e vemos, isso se cumprindo, a gente precisa identificar a importância que cada geração ela tem dentro daquilo que o Senhor colocou como promessa de Deus. E eu quero agora falar um pouco de algumas gerações para vocês. Por exemplo, a gente precisa começar a falar da geração dos patriarcas. E quando a gente olha, por exemplo, para Abraão e para aquilo que foi a geração de Abraão, a gente com certeza consegue identificar, visualizar o que é que essa geração abraâmica ela representou para a história de uma nação, para a história de um povo, para a nossa história. Porque nós fomos atingidos, até pela geração de Abraão, nós fomos atingidos hoje. Tudo que Abraão, ele construiu, tudo aquilo que o Senhor colocou diante dele, e que ele foi zeloso em fazer, atingiu a mim e a você hoje. Então veja a importância que tem uma geração, nas gerações seguintes e nas gerações futuras. A geração de Abraão, ela foi a geração do chamado. Ela foi a geração da promessa, onde o Senhor chega para Abraão, estabelece uma aliança, fala de um chamado e diz para ele que tinha uma promessa para ele. Foi a geração do começo, a geração que pavimentou muitas coisas, a geração que aplanou, a geração que criou os fundamentos, a geração que desbravou muitas coisas. Essa foi a geração de Abraão, a geração onde o Senhor começa fazendo uma aliança, dizendo para ele: sai da tua terra e deixa a tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Essa é a geração do fundamento da obediência e da fé. Amém? Ou seja, uma geração, ela estabeleceu dois fundamentos que serviram de pavimento para todas as gerações que haveriam de vir. E o Senhor declara: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estabelece um fundamento, e esse fundamento alcança a mim e você hoje. Um fundamento de obediência, um fundamento de fé que gera sobre Abraão uma paternidade de ser o patriarca da fé. Olha só que coisa, irmãos. O homem que estabeleceu uma paternidade de fé sobre as próximas gerações. E quando as gerações que haveriam de vir olharam para trás, viram esses fundamentos extremamente fincados, de forma clara e nítida. Amém? Quais são os fundamentos que nós temos fincado para a próxima geração? Quais são os fundamentos que você tem estabelecido para a próxima geração? Eu e você. Abraão foi isso. Uma geração que foi extremamente relevante.
Até hoje nós falamos de Abraão. Até hoje nós lembramos da obediência de Abraão, da fé de Abraão. Até hoje nós vemos o despreendimento de Abraão. Então, essa é a geração de Abraão, só que ele entendeu que ele tem um compromisso com a próxima geração. E aí vem a geração de Isaac, a segunda geração. E aí, o que é que a gente pode entender com isso? A geração de Isaac é a geração do meio. Abraão e quem é a geração do meio? Isaac. Quem é a geração de Isaac? A geração de Isaac é a geração do sacrifício. A geração de Isaac é aquela que confia 100% no pai. É aquela que recebeu o legado da paternidade. É aquela geração que sabe quem é o seu pai. É aquela geração que não duvida da sua paternidade e que confia no seu pai ao ponto de se deitar sobre a lenha, de ver o cutelo na mão do seu pai, e que mesmo perguntando aonde estava o cordeiro para o sacrifício, ele não saiu correndo da pedra do altar do sacrifício. A geração do meio é essa geração, é aquela que não tem medo de sacrifício, é aquela que não tem medo de sacrificar, é aquela que não tem medo de se entregar, é aquela que não tem medo de se render, é a geração que vai ligar as duas pontas. Que pontas, pastor? É a geração que vai ligar a geração mais antiga com a geração mais nova que há de vir. É a geração que não vai desconsiderar os pavimentos que foram estabelecidos pela geração passada, mas que entende que precisa unir e alavancar a geração que vai vir. Essa é a geração do meio. A geração que entende que nenhuma das duas gerações elas podem ser desperdiçadas. Mas é aquela que reconhece a importância das duas pontas. É aquela que olha para o fundamento que foi estabelecido na geração passada e que não negocia esses fundamentos. É aquela que olha para a aliança, enxerga a aliança e valoriza a aliança que foi feita com a geração passada. Você está me entendendo? Vocês estão entendendo? Então, olha aqui para mim. Hoje, onde é que você se enxerga? Eu vou falar de mim. Eu me enxergo na geração de Isaac. Nessa geração do meio. A geração que olha para trás e vê que teve os patriarcas, que teve homens e mulheres que pavimentaram um caminho importantíssimo para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos hoje. Mas que existe uma nova geração, que nós precisamos dar a mão a essa geração, para que ela cumpra o propósito a qual a ela foi destinado. Então, eu entendo que eu tenho que ser a geração que precisa pagar um preço. Que precisa entender que tem que ter um sacrifício para que a gente possa ajudar a próxima geração. Essa geração do meio é a geração do sacrifício.
E olha, querido, você precisa começar a enxergar a responsabilidade que nós temos na geração que nós fazemos parte. A geração de Jacó, veja a importância dessa geração. A geração de Jacó é a geração que vai fazer a missão, que vai concluir a missão, que vai executar a missão. É a geração que vai cumprir o propósito. E para que ela possa cumprir o propósito, ela precisa andar de mãos dadas com a geração do sacrifício. Ela precisa olhar para trás e ver, olha, tem alguém que pagou um preço pela minha geração. E a geração do sacrifício olha para trás e disse, eu tenho que considerar e valorizar aqueles que fizeram os fundamentos para que eu pudesse estar aqui. Essa geração é aquela que foi atingida. E é exatamente essa geração. A geração de Jacó foi a geração que foi atingida na sua identidade. Olha que todos nós conhecemos aquele encontro que Jacó teve com o anjo. Aquele encontro que ocorreu lá e que foi chamado do Peniel de Jacó. E quando o anjo aparece para Jacó, o anjo chega para Jacó e pergunta, como é o teu nome? E aqui, olha aqui para mim. Você acha que o anjo não sabia quem era Jacó? Sim ou não? E por que ele pergunta o nome a Jacó? E Jacó prontamente disse, eu sou Jacó. E o anjo chega e disse para ele, já não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás... Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele precisa que nós venhamos a reconhecer quem nós somos. Quando Jacó, ele declara que ele é Jacó, ele disse, eu sou Jacó, o mentiroso. Eu sou Jacó, o usurpador mesmo. Eu sou esse Jacó. Mas eu estou aqui para um encontro contigo. Eu estou aqui para você mudar a minha história. Eu estou aqui para você mudar o curso da minha vida. Eu estou aqui para que minha vida seja transformada a partir de hoje. Eu estou aqui para um encontro com Deus. E diante dessa experiência, desse cenário, o Senhor, Ele viu que Ele reconheceu quem Ele era. Mas a sua identidade, ela estava comprometida. É exatamente o que nós estamos vivendo nesse tempo, uma geração de identidade comprometida. Porque existe uma mentira que os rodeia. Irmãos, será que nós realmente não estamos vivendo, um tempo onde as sofismas e as mentiras estão nos rodeando o tempo inteiro, sim ou não? Sim ou não? Isso tem sido um ataque ou não? Tem sido um ataque constante. Um ataque de ideologias, um ataque de revolução cultural, um ataque de quebra de paradigmas, um ataque de desconstrução dos modelos. Estamos vivendo essa sofisma, essa nuvem de mentira que tem tentado desconstruir e abalar a identidade. Existe um espírito de usurpação presente. Uma geração que quer tomar os seus direitos pela força e não querem considerar os seus deveres. Uma geração que quer abandonar os fundamentos das gerações passadas.
Quando Jacó teve um encontro com Deus, lá no seu Peniel, o interessante é que ele entendeu que ali era a oportunidade que ele tinha. E ele não desperdiçou aquela oportunidade. Ei, geração, não desperdiça as oportunidades que Deus tem dado para você. Não desperdiça. Não deixa com que o tempo passe e você não se aperceba daquilo que Deus quer proporcionar para você. Mas essa geração é a geração que precisa pagar um preço. Essa geração é uma geração que precisa ter um encontro com Deus. E precisamos levar essa geração a um encontro com Deus. Amém ou não amém? Essa é a geração que precisa ser marcada por Deus. Ferida por Deus. E somos nós, irmãos. A responsabilidade é nossa. De fazer e de levar elas a serem marcadas por Deus. Feridas pelo Senhor. Onde elas possam lembrar daquele encontro e saber que Deus resolveu até marcar eles, ferir eles, para que eles não se esqueçam. O que eu estou falando para vocês é sobre um transicionamento de gerações, irmãos. E nós precisamos entender onde nós nos encontramos nisso. Onde você se encontra nisso? Você sabe que é muito interessante que depois da gente perceber a importância de cada geração nessa, e de saber que nós precisamos ser conexão. Qual é a conexão que você tem sido? Ou nós temos ignorado? Olha aqui para mim. Hoje nós precisamos olhar as crianças com um olhar de uma relevância, de uma importância, de sabermos que as crianças, elas precisam ser marcadas dentro da casa de vocês. Elas precisam ser marcadas à mesa. Elas precisam ser marcadas ao acordar e ao dormir. Elas precisam ser marcadas quando você anda com elas. Elas precisam ser marcadas, vir aqui para a igreja. Ela não vem aqui para a igreja simplesmente para uma sala, para pintar um papel, não. Elas precisam ser marcadas por Deus, visitadas pelo Senhor. Elas precisam ser alcançadas por Ele. Os nossos adolescentes, qual é o nível de compromisso que nós temos tido com essa geração nova de adolescentes, que talvez seja a geração que mais tem sofrido, que mais tem sido alvejada, atingida. Qual tem sido o meu nível de entrega e de sacrifício nessa geração dos jovens? Qual tem sido o meu papel, aonde eu me encontro, aonde eu estou transicionando cada geração dessa, aonde eu me vejo em cada fase dessa, e aonde eu estou contribuindo nisso tudo, porque às vezes o entendimento é que não tem a ver comigo. A rede de jovens não tem a ver comigo. E o teu filho? Não tem a ver com você? Deixa lá com Selma e Milka. Deixa lá com a célula de jovens. Eu quero dizer que tem a ver com você. Eu quero dizer que você faz parte disso. E não dá para querer terceirizar isso para ninguém. Eu preciso me encontrar. E eu preciso me ver aonde eu estou transicionando cada geração dessa.
Nós não podemos perder nenhuma geração, irmãos. Nós não podemos. Precisamos entender que nós estamos formando um degrau, uma escada. É isso mesmo, para que eles possam subir. E nós não podemos nos isentar. A percepção que a gente tem é que estamos nos isentando dessa responsabilidade. Mas tem a ver com você. Diretamente tem a ver com você. Quando Jesus, ele encontra aquela mulher samaritana, e é engraçado, na hora sexta Jesus se encontra. A hora sexta era em torno do meio-dia, um momento muito quente na região, e que naquele momento geralmente as pessoas não iam para os poços, mas aquela mulher samaritana, ela talvez tenha ido naquele momento porque era um momento de menor fluxo, e era uma mulher que tinha tido 6 maridos. Ela ia num lugar que pudesse ter menos gente, que ela poderia encontrar de repente alguém que ela não queria encontrar. Mas ela encontra com o Nazareno. E o Nazareno pede água para ela. E ela olha para ele e disse: mas como, sendo tu judeu, pede água a mim, uma samaritana? E o Senhor Jesus, se tu soubesse. E ele pede água para ela. E ela faz uma afirmação interessante para Jesus. E em João 4, verso 12, veja o que é que ela diz para Jesus. João 4, verso 12, ela diz: és tu, porventura, maior do que Jacó? Porque aquele poço era o poço de Jacó. E ela diz: és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai? Ela sabia quem era Jacó, mesmo sendo samaritana. E ela diz: que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. E a pergunta que a gente precisa fazer é: a quantas gerações nós temos dado de beber? Quantas gerações nós temos dado de beber? Acho que foi ontem, eu recebi uma foto, e às vezes o pessoal manda essas fotos antigas, né? Antigas não, né? Fotos que já faz um tempo. E ontem Nádia me mandou uma foto, que eu estava com Letícia no braço, e ela era bebezinho. Quando a gente olha essas fotos, a gente vê o que é que a gente já caminhou, né? A quantas gerações você já deu de beber? O que aquela mulher estava dizendo é que, olha, Jacó, ele bebeu também do poço. Ou seja, o que você tem escavado, o poço que você tem se responsabilizado, o poço que você gerou ali e tomou conta para que as pessoas pudessem vir e beber dessa água, desse poço, você também bebe dessa água? Você está comprometido com aquilo que você dá de beber? É verdade para você também?
naquilo que você tem falado, naquilo que você tem ensinado? Isso tem sido verdade para você? Você tem bebido do que você tem ensinado? Você tem bebido daquilo que você tem falado? O seu discurso está coerente com aquilo que você tem bebido, primeiro em você, para você? Porque diz que Jacó bebeu da água do seu poço, e os seus filhos também beberam. Os seus filhos têm bebido da água que você tem extraído do seu poço? Eles têm bebido dessa água? Eles têm saciado a sede da água que tem saído na sua fonte? E ele diz: os filhos e o rebanho, porque o gado também bebeu da fonte. O seu rebanho também tem bebido da fonte? Quando você olha, é a última geração, mas é a geração que ainda olha para frente, e que olha os filhos, e que olha o rebanho, e que entende que tem compromisso com isso. Nós precisamos, irmãos, estar comprometidos no legado que nós estamos gerando para as próximas gerações. Comprometidos. Quantas gerações vão beber da sua fonte? Quando a gente olha e vê já algumas gerações, e a gente enxerga que, mesmo com todas as dificuldades que Abraão teve, que Isaac teve, que Jacó teve, mas as gerações seguintes, elas beberam, elas comeram, elas foram fundamentadas, elas foram alicerçadas, elas transicionaram, cada um entendendo a importância, a relevância, e as fases, elas não foram queimadas, não foram desperdiçadas. Queridos, hoje nós precisamos, acima de qualquer outra coisa, estarmos comprometidos com isso. Quando nós olhamos e nós profetizamos que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens sonharão. Irmãos, está falando de gerações. Gerações. Está falando de uma promessa que alcança as gerações. Mas aonde eu me encontro? Posicionado nesse transicionamento de gerações. Eu espero em Deus que haja uma geração, e que hoje eu enxergo que nesse tempo que nós estamos vivendo, eu entendo que há uma transição de gerações, mas eu entendo que sempre haverá uma geração de Isaac, uma geração que vai sacrificar, uma geração que vai pagar o preço, uma geração que tem um legado de paternidade, uma geração que marcou porque confiou 100% no Pai. Essa geração, ela irá ser uma alavanca para a geração seguinte. Ela irá ser o espelho, ela irá ser a fonte de inspiração, ela irá ser a plataforma que eles irão estar utilizando para o cumprimento da sua missão. Jacó veio para cumprir a missão, irmãos. Nós temos uma geração que talvez não vá
Talvez a gente não vá conseguir, talvez alcançar essa promessa, mas nós vamos ser, na verdade, o alicerce, o pavimento, para que eles alcancem a promessa e eles realizem o cumprimento da promessa. Abraão, ele não foi a geração que simplesmente usufruiu da promessa, mas a sua importância foi extremamente relevante para as gerações seguintes. E nós precisamos estar comprometidos, irmãos, entendendo a nossa importância. Aonde eu estou? Aonde eu me encontro? Qual tem sido o meu papel dentro da minha casa? Porque tudo começa dentro de casa, irmãos. Tudo começa dentro de casa. Como é que os seus filhos têm visto você? Como é que eles têm enxergado? Quando eles olham para você, o que é que eles enxergam? O que é que eles veem? Qual legado está sendo gerado? Qual pavimento está sendo estabelecido para eles caminharem? Eu olho e confesso, irmãos, me sinto inadimplente ainda. E eu preciso corrigir, consertar, para que eu possa exercer uma maior influência nas gerações. Ser o elo das duas pontas. O elo das duas pontas. E caminhar de mãos dadas com essa geração. Você está entendendo? O apóstolo Paulo falou para o seu filho na fé, Timóteo: e o que de minha parte ouvistes, a isso também ensina a homens fiéis e idôneos, que possam instruir a outros. Veja quantas gerações ele estabeleceu. Paulo, que de minha parte ouviste, primeira geração. Timóteo, você pega, aprende de mim e ensina a homens fiéis e idôneos, e estes ensinem a outros. 4 gerações. Nós não podemos, me escute e olhe para mim agora. Nós não podemos desejar menos do que alcançar 3 gerações acima de nós, irmãos. Nós precisamos olhar e enxergar 3 gerações à nossa frente. E sabermos que essas gerações vão poder olhar para trás e ver: poxa vida, teve alguém que sacrificou, que pagou um preço, que me ajudou a ter um encontro, que me ajudou a ser marcado, que me ajudou a ser ferido, que me ajudou a recompor a minha identidade, que me ajudou a perseguir a missão que estava proposta para mim, que me pegou na mão e que me direcionou o caminho, e que me disse os erros que cometeu, para que eu não pudesse cometer os mesmos erros. Essa geração, nós precisamos olhar e ver aonde nós estamos posicionados. Você me entende? E para isso, eu preciso ser uma referência e um modelo. Isso tem que nos tirar da zona de conforto. Isso tem que nos colocar em uma posição, queridos, ativa. Ativa, não numa posição passiva, de estar transferindo essa responsabilidade para outras pessoas. Eu quero, e estou aqui essa noite para te dizer: essa responsabilidade, ela é tua. Ela é tua. Não deixa as gerações passarem e nós não exercermos nenhum tipo de influência que possam, de fato, fazer a diferença nas gerações seguintes.
Vamos ficar de pé. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, eu consigo ver, eu consigo enxergar algumas gerações que estão aqui hoje. São visíveis, são distintas. E nós precisamos estar acreditando na nova geração. Vou repetir. Nós precisamos acreditar na próxima geração. Amém? Nós precisamos colaborar com eles. Nós precisamos credibilizá-los. Posso ouvir um amém? Eu preciso fazer isso. Ei, eu estou aqui hoje porque alguém fez isso comigo. Há uma nova geração nascendo. Há uma nova geração sendo transicionada. E nós precisamos estar ligados a eles. Vocês precisam, talvez, aqueles que estejam dentro dessa mesma realidade que eu estou, dentro dessa minha faixa etária, precisamos credibilizar a geração que está surgindo. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Precisamos estar comprometidos com isso. Ei, daqui a um pouco, nós iremos viajar, iremos passar alguns dias fora do Brasil. Vamos estar recebendo a nossa quarta netinha. Nosso quarto neto, que é uma netinha. Iremos passar alguns dias fora. Mas há uma geração nova que está nascendo aqui no nosso meio. Posso ouvir um amém por isso? E essa geração, ela precisa estar sendo credibilizada por cada um de vocês. Amém? Eu tenho um compromisso com elas. Cada uma delas eu tenho um compromisso com elas. Estou de mãos dadas e estou disposto a sacrificar o que preciso for sacrificar para que essa geração ela decole. Amém? Para que essa geração ela possa fazer muito mais, mas muito mais do que nós conseguimos fazer. Que elas possam ser muito mais frutíferas, que elas possam ter muito mais caráter, vida de Deus, que elas possam ser infinitamente melhores do que nós conseguimos ser. Esse é o nosso desejo. Isso é o que está no nosso coração. O nosso coração, ele lateja por isso. Que a próxima geração
ela seja muito melhor. Amém ou não amém? Quando nós olhamos para os nossos filhos e nós vemos o que eles estão se tornando, o que eles se tornaram, e que eles conseguiram realizar, fazer, ser, acima de tudo, muito mais do que nós fomos, nós ficamos orgulhosos, sim ou não? Nós não estamos aqui, queridos, para centralizar nada, nós estamos aqui para passar o bastão para a próxima geração. Estamos aqui para credibilizar, estamos aqui para alicerçar isso. Mas todos nós somos responsáveis por esse papel. Amém ou não amém? Todos nós estamos inseridos em alguma fase, em algum momento, em algum transicionamento, nós estamos inseridos neles. E nós precisamos reconhecer a fase, a transição. Abraão ficou para trás, mas ele teve uma importância. Isaac pagou um preço e teve sua importância. Jacó está cumprindo a missão e teve a sua importância, e ele ainda gerou algo que alcançou as gerações seguintes. E você e eu precisamos estar comprometidos dentro desse processo que é 100% de Deus. Amém ou não amém? Então, no nome de Jesus, que possamos ser despertados essa noite, despertados, acordados e comprometidos. E olharmos, conseguirmos discernir como nós podemos contribuir. Amém? Amém, irmãos? O que seríamos de nós se não tivéssemos pessoas ao nosso lado que foram cooperadoras conosco, facilitadoras, aqueles que nos ensinaram, aqueles que investiram, aqueles que zelaram, aqueles que sacrificaram algo? Que seríamos de nós? Cada um de nós aqui temos alguém que teve essa parcela, está tendo essa parcela de contribuição, e nós precisamos valorizar isso. Quando olharmos para trás, aquilo que irá ser sustentação para nós vai ser uma aliança. Amém ou não amém? Quando eles olham para trás, eles vão ver uma aliança que foi estabelecida em Abraão, que fundamentou, segurou, sustentou todas as outras gerações seguintes. Vamos valorizar a aliança, irmãos. Não dá para viver diferente disso. Eu não sei viver se não estiver alicerçado em uma aliança. Eu só sei caminhar se estiver aliançado, alicerçado numa aliança. Não tem outra forma de caminhar se não for assim. Nós somos uma igreja de aliança, irmãos, amém? Somos uma igreja de relacionamentos, amém, irmãos? Não somos uma igreja que ela está pautada em uma pessoa, não. Nós somos uma família, amém? Onde todos têm o seu papel de relevância e de importância. Não tem ninguém além do nosso Yeshua HaMashiach, que é a pessoa de maior importância e relevância para nós. A Ele toda a honra, glória, louvor, poder, majestade, porque tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Então, que no nome de Jesus, irmãos, sejamos despertados nesse tempo. Senhor,
Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. E eu sei que essa é uma palavra, que mexe conosco, Senhor. É uma palavra de reposicionamento. É uma palavra que descortina, ó Deus, janelas que porventura estavam nos impedindo de ver, de enxergar. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, venha Senhor, venha estar nos tirando da passividade e venha nos ativando, venha estar nos comprometendo, Senhor, venha nos mostrando ao ponto de podermos identificar aonde nós estamos postados, aonde nós estamos sendo transicionados, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós essa noite e nos ajude a sairmos dos nossos esconderijos, a sairmos das nossas fugas, das nossas justificativas, das nossas desculpas, Senhor, e nos traga para dentro do processo, nos traga, Senhor Jesus, para dentro, ó Deus, do chamado, nos traga, Deus, para dentro, Senhor Jesus, enxergarmos de dentro a aliança que tem sustentado, os fundamentos que foram estabelecidos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós aqui, Senhor. Então, nos comprometa, desde as crianças, desde, ó Deus, os adolescentes, jovens, meu Deus, os jovens, as novas famílias, os jovens casais, ó Deus, cada uma delas, Pai, aqueles que já são mais maduros, meu Pai, mas cada um deles nós possamos estar posicionados e comprometidos em cada fase, em cada transição delas, meu Senhor. Faz, ó Deus, essas conexões, nos coloque, ó Deus, como elos, como juntas e ligamentos, ó Deus, dentro dessa estrutura chamada corpo. Vem, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Espírito de Deus. Faça, Senhor, o que só você pode fazer, e converta o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Converta o coração dos líderes aos liderados, Pai. Converta, Senhor Deus, o coração dos servos, das servas. Converta o coração dos jovens, dos adolescentes, dos velhos, dos anciões, dos experientes, dos maduros, dos imaturos. Converta, Senhor. Converta, crie as conexões e os elos. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz isso hoje aqui nesse lugar, Senhor.